vamos dar início para que tenha chegado a nossa irmã ali também, está assistindo. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Vamos nos adiantar porque está trovejando e parece que vai cair uma tempestade aqui, viu? Parece que vai cair uma tempestade. Então vamos adiantar para a gente não perder, glória a Deus, não perder essa oportunidade. Amados e queridos irmãos, nós estávamos na live anterior, já fizemos duas, nós estamos estudando o Salmo 119, né? Já fizemos duas lives já falando sobre o Salmo 119, a importância do Salmo 119 e os segredos que estão escondidos nesse Salmo, né? Eu gostaria de ler um breve texto desse livro, né? Vocês estão vendo aqui atrás de mim, que eu gosto muito de ler, de meditar, tem algumas Bíblias ali, alguns livros, né? A gente medita e estuda a palavra de Deus para não vir aqui falar qualquer coisa, porque é uma grande responsabilidade estarmos aqui falando da palavra de Deus. Então é necessário que tenhamos o Espírito Santo de Deus como mestre, como professor por excelência, mas também a nossa dedicação de procurar meditar e conhecer da palavra de Deus. O livro que eu tenho aqui é o comentário bíblico de Whisper, Nailson conhece muito bem aí, falando sobre o Salmo 119, ele diz assim, ó: as escrituras são tudo que você precisa para a vida. Na verdade, a Bíblia leva-nos a Cristo, leva-nos a Cristo. Ele é a palavra viva de que a palavra escrita fala. Em certo sentido, o Salmo 119 é uma expansão de Salmos 19, versículo 7 ao verso 11. Então, se a gente observar nos 9 primeiros versículos do Salmo, os 8 títulos básicos da Bíblia é a lei do Senhor, prescrições, caminhos, mandamentos, preceitos, juízos, decretos e palavra. Ao longo do Salmo, esses nomes serão repetidos diversas vezes. Eu falei aqui que existem algumas particularidades em relação a esses nomes, preceitos, estatutos, palavra de Deus, e eu prometo que eu farei um vídeo explicando cada termo desse, para que quando nós entrarmos na meditação da palavra, nós já tenhamos uma base do que o texto vai estar se falando, para melhor compreensão dos irmãos. Amados e queridos, nós paramos no verso de número 23. Foi onde nós paramos, ficamos no versículo 22, e eu coloquei aí no meu Face um tema que nós iríamos abordar, né? E alguns desejos da alma que anseia a palavra de Deus. E no versículo 23, para darmos início, ele nos diz assim, ó: ainda que os príncipes se sentem para conspirar contra mim, o teu servo meditará nos teus preceitos. Veja que esse salmo é um rei que está falando isso aqui. É um rei que está falando isso aqui, e ele está dizendo o seguinte: mesmo que exista conspiração contra ele, ele não deixará de meditar nas leis do Senhor. O Salmo 119, você vai ver que ele vai louvar a palavra, só vai levar você para a palavra, só vai encaminhar você para os preceitos, para os estatutos, para a lei de Deus. Então, observe que ele está dando aqui um conselho para mim e para você. Ainda que os príncipes se sentem para conspirar contra mim, o teu servo, que é ele mesmo, meditará nos seus estatutos. É por isso que eu disse que eu vou trazer
a explicação desses termos, estatutos, lei do Senhor, palavra de Deus. Mas aqui ele está dizendo que vai meditar nos seus estatutos. Porque estatuto na Bíblia Sagrada, se formos observar, aí temos que ir lá para a lei, para o Antigo Testamento, são leis eternas, que não mudam. São leis eternas. Então ele diz que ainda que alguém conspire contra ele, que levante uma calúnia, ou que levante algo para tomar o seu reino, né? Que conspiração fala de algo que vai fazer com que um rei venha lutar contra outro, fazer uma conspiração, né? Levantar algo. Ele diz que ainda que isso aconteça, que alguns príncipes distantes deles se levantem para conspirar contra mim, o teu servo meditará nos seus estatutos. Por quê? Porque meditando na palavra de Deus, Deus vai trazer a resposta, vai trazer estratégia, a sua mente se abrirá e trazendo para os nossos dias, ainda que alguns se levantem para conspirar contra a minha e contra a sua vida, faça como este servo fez, medite nos seus estatutos, na palavra de Deus, porque ela vai trazer o conforto, o consolo para o seu coração. Amém? E devemos entregar tudo na mão de Deus, que é Deus que nos guia, é Deus que nos consola e que nos orienta, em nome do Senhor Jesus. Então, observamos aí que mesmo com a conspiração, ele vai meditar nas leis do Senhor, ao contrário de muitas pessoas que muitas das vezes quando essas pessoas sofrem uma conspiração, já quer ir para a justiça, já quer, né, discutir, já quer tomar decisões, as suas próprias decisões, suas próprias atitudes, mas a Bíblia, a palavra de Deus, o Salmo 119, nos orienta e nos ensina que devemos meditar na palavra de Deus. Por isso que esse salmo é rico, tem segredos escondidos que passamos desapercebidos, mas estamos aqui meditando para trazer a luz da palavra. Glória ao nome de Jesus. Versículo 24, ele diz, sim, eu me deleito nos teus testemunhos, são eles os meus conselheiros. Aqui ainda, esse verso está atrelado ao verso anterior, porque ele está dizendo, sim, em vez de eu me deitar para ficar preocupado, ansioso, mas ele diz, sim, eu me deleito nos teus testemunhos, são eles os meus conselheiros. Porque a palavra de Deus tem a resposta para todas as coisas. Irmão. A palavra de Deus tem resposta para tudo. E aquilo que eu e você precisa está nas Sagradas Escrituras. Aqui é a bússola do cristão. Em vez de você buscar conselho de alguém que não tenha nada, que não tenha uma experiência, que não tenha uma sabedoria, né, Renilson? A gente busca o conselho na palavra de Deus. Meditar nela, naquele assunto que você esteja vivendo, você vai buscar o que ela diz sobre isso. Ou, muitas das vezes, temos alguém mais íntimo, né? Um irmão que a gente confia, que é confidencial, que nós contamos os nossos momentos difíceis e sabendo que aquela pessoa tem a palavra de Deus dentro de si, dentro do seu coração, da sua alma e vive por isso, nós buscamos conselho, porque sabemos que a pessoa não vai falar nada de si, do seu coração, mas vai falar dando um conselho da palavra de Deus. Renilson está dizendo ali, ó, verdade, glória a Deus. Não é verdade, irmão Renilson? Muitas vezes nós estamos
abatidos, cabisbaixos. Muitas vezes não temos nem força, é a verdade, né? Falar a verdade, em alguns momentos, as pessoas não encontram nem força para poder meditar na palavra de Deus. Era o que deveriam fazer, mas graças a Deus que busca conselho na vida de um irmão que tem a palavra de Deus. E ela sabe que daqueles lábios vai sair um conselho da parte de Deus. Verdade, Nail está dizendo aqui, verdade, é verdade. A palavra de Deus é que nos dá ânimo, com certeza. Muitas das vezes a gente pode buscar conselho de alguém, e em vez de a gente receber força, como o Nail está colocando aí, força, vigor e coragem, a gente recebe o reverso, né? A gente recebe desânimo, fraqueza, medo. Mas quando eu e você se dispõe a meditar na palavra de Deus, nós recebemos tudo isso aí. Será que aquele rei, esse rei que está aqui, se ele está falando aqui, ele encontrou força, porque ele sabia que através da palavra de Deus, Deus ia dar estratégia a ele. Então, um dos segredos é esse que você tem que guardar. Risca aí na sua Bíblia. Eu tenho o costume de fazer isso. Então, não busque conselho alheio. Aí você volta lá para o Salmo 1, né? Lê o Salmo 1 depois, no final dessa live, e você vai ver lá o que esse Salmo diz. Vamos correr porque já está chovendo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, entramos aqui no tema da nossa live, né? O que a alma deseja, a condição da nossa alma. Está no versículo 25. A minha alma, ele diz aqui, a minha alma está prostrada no pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Quer dizer, a tua palavra dá vida quando estou prostrado. Quantas pessoas já se encontraram prostrada, sua alma prostrada aos problemas, às desilusões, aos desânimos, às decepções? Quantas pessoas estão prostradas, como ele está dizendo aqui? A minha alma está prostrada no pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Mas quando a palavra de Deus entra em seu espírito, na sua alma, a palavra de Deus traz vida para você. Talvez você esteja caído, prostrado. É momento de você se levantar. A palavra de Deus está aqui para te dar força, para te dar ânimo. Glória a Deus. Então, que você se levante desse pó. Não fica aí prostrado, não, porque a palavra de Deus vai te dar ânimo. Viva, levante-se. Você vai viver pela palavra de Deus. Através da palavra de Deus, você vai viver. Porque ele disse que encontrou vida segundo a palavra de Deus. Essa é a primeira condição que a alma pode se encontrar. Mas, glória a Deus, nossa irmã Aninha está assistindo. Mas, a primeira condição da alma é prostrada ao pó, mas ela é vivificada através da palavra de Deus. Quantas pessoas poderiam dar um testemunho falando que estava prostrada, caída, mas a palavra de Deus entrou no seu espírito e ela foi novamente erguida e vivificada. Anota aí na sua Bíblia. A segunda condição da alma, ele diz no versículo de número 26, declararei os meus preceitos, declararei os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus estatutos. A segunda condição da alma
é o desejo de aprender do Senhor. Ensina-lhes as tuas leis. Repetindo, eu declararei os meus caminhos. Ele diz que vai declarar a Deus os seus caminhos. E tu respondeu, quer dizer, o Senhor respondeu a ele. E ele disse, ensina-me os teus estatutos. Então, para toda a ação, existe uma reação. Ele declarou o caminho dele, a condição que ele estava vivendo, o que ele estava passando, o que a alma dele estava passando. Ele foi e aquebrantou o seu coração. Ele se declarou para Deus, colocou à disposição de Deus o seu caminho. E a Bíblia diz que Deus o respondeu. E ele disse para Deus, ensina-me os teus estatutos. Como que ele dissesse assim, né? Os seus caminhos, os seus estatutos é melhor do que o meu caminho. Então que você coloque no seu coração que o melhor entre o seu caminho e o caminho de Deus, o melhor é o caminho do Senhor. É a segunda condição que a alma ela deseja ser ensinada pelo Senhor, os seus estatutos, os seus caminhos e a sua lei. O terceiro desejo da alma de alguém que deseja a palavra de Deus é o versículo 27, onde essa alma ela revela o caminho dos teus preceitos. Revela o caminho dos teus preceitos. Ele diz, faz-me compreender o caminho dos teus preceitos, para que eu possa falar das tuas maravilhosas obras. Glória ao nome de Jesus. Amém, Renilson. Estou ok, Renilson. Renilson, aqui tá chovendo demais. Eu não vou demorar muito não, por causa das descargas elétricas aqui. Mas vamos prosseguindo até onde dá aqui. Quando não der mais, a gente sai e depois a gente prossegue. É verdade, né? Está caindo aqui. Começou a chover aqui. Começou a chover. E trovejando, exatamente. Mas vamos prosseguir. Eu tenho que ir até, eu coloquei no meu coração de ir até o versículo 32. Nós ainda estamos no 27. Então, essa alma está dizendo aqui, ó, faz-me compreender o caminho dos teus preceitos. Eu e você precisa ter isso, a nossa alma precisa desejar isso. Para que eu e você compreenda as escrituras. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos. Para quê? Qual o propósito? Para que eu possa falar das tuas maravilhosas obras. Então é necessário eu e você entender o caminho dos preceitos de Deus. É por isso que eu estou dizendo que eu vou fazer um vídeo e deixar lá no meu perfil no Face, explicando sobre os preceitos, sobre o estatuto, porque se eu for falar aqui, tudo vai ficar muito longo. Mas aí eu vou deixar lá, aí depois vocês vão lá e assistem, meditam, conferem na Bíblia, conferem em alguns livros que alguém possa ter, para assim compreender. Então aqui ele está dizendo para que Deus revele o caminho dos teus preceitos, para que ele possa compreender e falar das tuas maravilhosas leis. Agora, como é que uma pessoa que não compreende os preceitos de Deus pode falar das maravilhosas obras de Deus? Fica um pouco complicado. É necessário eu e você conhecer da palavra de Deus. Se faz necessário. Essa é a terceira
condição da alma necessita compreender os preceitos de Deus para que possa falar das suas maravilhosas obras. Peça isso ao Espírito Santo. Peça isso ao Espírito Santo para que o Espírito Santo possa lhe conceder essa dádiva. Glória ao nome de Jesus. A quarta, ainda falando da terceira condição da alma, onde ele diz: reconforta minha alma com a tua palavra. O versículo 28 nos diz assim, ó: a alma se derrete de ansiedade, sustenta-me segundo a tua palavra. Essa alma está dizendo que essa condição dessa alma, para que ele seja reconfortada a alma com a tua palavra. A minha alma se derrete de ansiedade, sustenta-me segundo a tua palavra. Eu e você só somos sustentados pela palavra de Deus. Nós só somos sustentados pela palavra de Deus, mas para isso eu preciso desejar, eu preciso querer. Olha a quarta e a quinta condição que está no versículo 29. Tira de mim os caminhos da mentira. Segundo a tua graça, concede-me os benefícios da tua lei. Glória ao nome de Jesus. Eu vou ficar no versículo 29. No versículo 29. Onde ele está dizendo aqui, ó: tira de mim os caminhos da mentira, segundo a tua graça, e concede-me os benefícios da tua lei. O que essa alma, a condição dessa alma, está desejando? Afasta a minha alma dos caminhos da mentira e concede-me, a quinta condição é: concede-me a graça da tua lei, que é um grande milagre. Tira de mim os caminhos da mentira, segundo a tua graça, e concede-me os benefícios da tua lei. Que benefícios da lei são essas? Que graça é essa que ele está falando? Então, precisaremos aprender sobre esses termos. Amém? Então, eu gostaria de parar aqui no versículo 29, porque está chovendo aqui muito forte, está trovejando, relampejando. Eu estou com o aparelho ligado na tomada, estou com o equipamento de iluminação também ligado na tomada, para que não ocorra nenhum problema ou acidente. Eu acho melhor eu encerrar aqui por hoje, né? Permitiu o Senhor estarmos aqui até este momento, mas eu gostaria de agradecer nossa irmã Aninha, nossa irmã Nailson, nosso irmão Renilson e outros irmãos que têm entrado aí nessa live. Se eu visse que eu imaginava que ia chover mais tarde, mas se eu percebesse, soubesse que ia chover esse horário, eu entrava antes, mas tudo é segundo a vontade de Deus, não é verdade? Então nós ficamos aqui no versículo 29, né? E entraremos em outra oportunidade, quando Deus permitir, dando continuidade nessa palavra. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê uma excelente noite a todos vocês, que vos guarde, em nome de Jesus. Aí você, daí de sua casa mesmo, você medita até o versículo de número 32. E aí nós voltamos, aí fazemos uma live mais extensa para completar aí do 30 ao 32 e dando prosseguimento mais 11 versículos. Amém? Deus abençoe a todos, obrigado a todos por vocês estarmos aqui juntinhos, editando na palavra de Deus. Mas o tempo aqui está ficando feio aqui, é melhor a gente dar uma parada aqui para a gente não perder os equipamentos aqui e não ter nenhum acidente, não é verdade? Deus abençoe a todos, muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês
em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Forte abraço.